E nosso convidado de agora já esteve outras vezes no radar, Sim. né? Já o entrevistei em outras redes também, outras rádios, né? Jornais. Muito obrigado pela presença, é um grande prazer tê-lo aqui, Elton Soares, historiador da cidade de Guarulhos. Legal, eu agradeço o convite mais uma vez, né, e digo que é sempre um desafio quando a gente vem aqui, porque vocês fazem aquelas perguntas inusitadas, né, então a gente tem que quebrar a cabeça. Tem que saber tudo. Tem que saber tudo, porque quando o notário está aqui, né, mas você também é um conhecedor também da história de Guarulhos, mas é sempre um prazer vir aqui e poder falar da história que a gente gosta, né, Guarulhos, história, geografia, cultura, meio ambiente. Pois é, a semana passada esteve aqui o Oswaldo Tassi, Elton. Sim. É o conheço. mais antigo jornalista em atividade na cidade hoje. E eu brincando com ele, Tassi, sua história, você pode escrever um livro sobre a sua história, sobre o rádio guarulhense, sobre a imprensa guarulhense, Seria até ótimo. sobre a política. É uma lenda viva Sim. da imprensa guarulhense, né? Então, acho muito interessante conhecer a história do município. Eu tenho curiosidade sobre o trenzinho que tinha aqui, né? Mas a história, né, Elton, ela é infinita, né? Nossa, não tem Ela fim. não para, Não né? tem fim. Mas nós vamos falar especificamente sobre o museu, né? Era Virtual Museu Guarulhos. Quem teve a ideia e por que foi criado esse museu, Elton? Olha, Pedro. A força do hábito. Tá. Então, nós somos uma equipe de pessoas, de 14 pesquisadores, né? Que tomamos a iniciativa quando ficamos sabendo que a prefeitura tinha conseguido recursos, né, da lei Aldir Blanc para financiar projetos, né? E aí nós já tínhamos essa ideia, né, de transformar a cidade num museu. Porque Sim. a cidade, ela é um museu, né? Se você analisar, se você pegar miniaturas da cidade e colocar no museu, você fala, tem aqui uma miniatura do trem, tem aqui uma fotografia. E nós resolvemos, então, tomar a iniciativa para transformar a cidade em museu. Sim. E isso é inédito, né? Porque não existe nenhum país do mundo que teve essa iniciativa. Ah, é? Né? Pioneiro? É pioneiro. Então, eu sempre digo que acho que Guarulhos, ela passa a fazer parte desse conjunto mundial por meio do Trópico de Capricórnio, que corta a cidade de Guarulhos e corta vários países do mundo, né? Depois, quando Guarulhos recebe o aeroporto internacional, e agora a gente com essa iniciativa de colocar Guarulhos no cenário mundial também por meio do museu Era Virtual Museu Guarulhos. Essa equipe que você citou aí, são 14 pessoas. São todos historiadores, são pesquisadores? Olha, nós temos pessoas que são, por exemplo, um mestre em análise geoambiental, nós temos fotógrafos. Esse projeto também foi mediado pela ONG Água Azul, da NEA, né, que Maria do Gastorino, que tem até uma propaganda aqui do Sindicato da Construção da Alimentação, né? Esposa, né, ela é a esposa do Gastorino. Tem pessoas que são do Movimento Lixo Zero, tem pessoas que é da área de saúde. Então, é uma equipe mista, né? Heterogênea. Heterogênea, exatamente. Certo. E aí tem toda a fase de produção do texto, né? Depois toda a fase, por exemplo, de quem vai montar o site, como é que ele foi montado, né? Mas a ideia foi sua, originalmente? Eu não gostaria de dizer, porque uma ideia, se a gente tem e não compartilha ela e não é aceita, ela não vinga, né? Mas já há muito tempo eu tinha a ideia de transformar a cidade no museu, né? Sim. Dizer, inclusive, o Museu da Cidade de Guarulhos faz parte do Museu Era Virtual. Certo. E trata-se de um portal? De um portal. As pessoas podem acessar Era Virtual Museu Guarulhos e você vai ter toda a informação da cidade, desde os aspectos naturais, quer dizer, quando Guarulhos, por volta de 1 bilhão de anos, né? Às vezes a gente passa ali na Praça das Pedras, no Macedo, e a gente vê aquelas rochas arredondadas, né? E a gente não sabe a idade delas. Aquelas rochas têm, segundo os geólogos, né, por volta de 790 milhões de anos. Quer dizer, ela vem muito antes da Pangeia. Então o museu mostra também a pré-história. A história e a pré-história. A pré-história, nós já poderíamos dizer assim, que a história natural, ele está dividido em história natural, ele está dividido em pré-história, que são os primeiros habitantes de Guarulhos, os indígenas Marumomi, né, chama de raízes pré-históricas.
Certo. Vem toda a fase da colonização, foram mais de 300 anos de exploração de ouro em Guarulhos, né? Que é a atividade principal. Depois você tem toda a fase da história de Guarulhos ligada ao Império. O ano que vem vai estar muito em evidência, Vigílio, a questão da passagem de Dom Pedro, por onde que Dom Pedro veio, vai completar 200 anos da independência. O Noronha discute a presença dele no dia 24 de agosto, dormindo ali nas imediações da igreja catedral, Dom Pedro I. Aí tem a passagem, por exemplo, de Dom Pedro II, de Teresa Cristina, de onde vai originar o nome Praça Teresa Cristina, Rua Dom Pedro II, o brasão do império que foi entronizado na catedral. O professor da Cipanóquia tem uma espada, que seria muito interessante destacar isso ano que vem, né, por conta dos 200 anos da independência, que foi doada por a família imperial, provavelmente por Dom Pedro II. Interessante. Né? Depois a gente entra na fase da República, então a Primeira República, quando Getúlio assume o poder. Sim. Aí vem depois a República Nova, aí vem a República Velha, a República Nova, Nova República e a Era Contemporânea. Quer dizer, na Era Contemporânea nós vamos achar patrimônios do tipo o Sesc, né, Guarulhos, que é uma obra arquitetônica maravilhosa, a ETEC. Então a gente vai destacando tudo isso dentro do Museu Era Virtual, você vai clicando e vai achando isso. Você vai lá na busca e você pode clicar que aparece todas as informações. Aí tem lá, por exemplo, História Natural. Você clicou em História Natural, você vai abrir todo esse portal de História Natural. Por exemplo, eu quero saber qual foi o primeiro colégio de Guarulhos. Quero saber qual foi o primeiro prefeito. Eu encontro no... Encontra. Essa questão, por exemplo, a primeira escola pública de Guarulhos, né? Você vai achar, você vai encontrar ela, lá tem 1870, primeira escola masculina da vila, né? Aí depois tem o primeiro grupo escolar, que é diferente da primeira escola. O Capistrano é o primeiro grupo escolar. Ah, então antes a ideia antes era essa primeira escola de 1870, né? Que ela está bem distante do Capistrano, porque o Capistrano é de 1926, né? Enfim, você vai achar, por exemplo, a história dos bairros. Guarulhos tem 47 bairros, né? Então você pega, por exemplo, Cocaia. O que significa Cocaia? O que significa bom clima? O que significa bom sucesso? Pimentas? Aí você vai lá na história dos bairros, você acha a história dos bairros e a relação de loteamentos. Sim. Eu vi vocês falando ainda há pouco de Santa Paula, né? Isso. Quer dizer, Santa Paula, ele está do lado do Ponte Alta, mas o Ponte Alta e o Santa Paula não são bairros. Eles são loteamentos que pertencem ao Bom Sucesso. Sim. Então, Guarulhos tem 47 bairros, que aparece no mapa de Guarulhos, e por volta de 2.000 loteamentos. Aí tem os loteamentos que têm a característica de serem loteamentos regularizados e aqueles loteamentos que ainda estão em fase de regularização, né? Mas você acha isso também lá. Galeria de prefeitos, então você vai achar lá o primeiro prefeito, agora, desde o primeiro intendente até o prefeito, né? Eu vou provocar agora, sou da imprensa. Vamos lá. Tá. Tem a história da imprensa da cidade? Tem uma passagem, traz a questão da história do jornal Olho Vivo, né? A Folha Metropolitana, que é o primeiro jornal tabloide que nós temos e que é primeiro jornal diário de Guarulhos, né? Que era o Guaru News e que hoje é a Folha Metropolitana. A gente registra essa passagem, o Olho Vivo está registrado na cronologia, né? Mas tem essa passagem. A informação que eu tenho é que a primeira rádio da cidade foi a Rádio Clube Padre Bento. Você tinha essa informação? Olha, eu tenho essa informação. Existia também a difusora. Difusora Hora Certa. Eu acho que veio depois, acho que na década de 60. Já tinha sido adquirida pelos espíritas das casas André Luiz. Né? Aí eu acho que é interessante essa informação que você está passando, porque eu acho que existe uma lacuna, Vigílio, na história de Guarulhos, que é a história da imprensa. Isso. A história dos grupos de teatro também é uma outra lacuna que a gente precisa trabalhar. Conversa com o Oswaldo Tassi que você vai preencher essa lacuna aí, viu? Então, o Tassi, ele é nossa, eu conheço ele há muito tempo, né? Agora, de fato, pode ser essa rádio mesmo a ser a primeira, porque o Padre Bento, ele é de 1931.
Mas em 1918 já existia o São Paulo Apóstolo ligado aos espíritas. Uma rádio? Não, a mesma instituição. Ah. Quando o governo do estado desapropria o Padre Bento, então ele amplia o atendimento, mas já pegando essa estrutura antiga. E é provável que tinha uma rádio sim, né? Que seja a mais antiga. Que tinha, né? Agora a gente está só discutindo a mais antiga, né? Essa difusora, ela funcionou ali onde que está hoje o primeiro sobrado de Guarulhos, que é o sobrado da família dos Barbosas, né? Na Dom Pedro ali? Na Dom Pedro. Dom Pedro. Do lado do Shopping Poli, né? Aquele sobrado, ele é o primeiro, ele é de 1918 e ele pertenceu a Claudino Barbosa. O Claudino, ele tinha essas iniciativas, né, de ter o primeiro cinema, depois ele vai abrir onde está hoje o Magazine Luiza, o Cine República, isso já na década de 30, né? E ele era um agente fiscal do Estado, né? Ele era coletor estadual, tinha muito recurso, a família dele era muito influente, né? Mas é uma coisa que precisa mesmo a gente fazer um estudo mais aprofundado da história da imprensa no município, né? Pois é, é uma sugestão minha. Agora, tem patrocínio esse museu? Era virtual? Tá com patrocínio? Esse Era Virtual tem o patrocínio do Funcultura, foi a Lei Aldir Blanc. Certo. Nós fizemos uma captação de um recurso que nós criamos esse passaporte, né? Que é o Era Virtual Museu Isso, Guarulhos. nos presenteou como passaporte do museu Era Virtual. Aqui tem 2 roteiros muito interessantes, né? Que é o roteiro Colinas, Serras e Águas. Certo. Ele começa no Adamastor e vai até o Parque Estadual da Serra da Cantareira, passa pela Vila Galvão. E tem o Caminhos do Ouro, que sai da Catedral, passa por Bom Sucesso, vai até o Morro Nhanguaçu, que é lá na Água Azul, né? Eu até trouxe um cartão do Morro Nhanguaçu, que ele é muito bonito, viu, Virgílio? Vale a pena a prefeitura, os órgãos públicos. Onde fica né? esse morro? Esse morro, ó, fica na Água Azul. Ah, na Água Azul. É o ponto de maior visitação que nós temos na cidade de Guarulhos, né? Olha, tem uma parte aqui já em inglês. Está escrito, nós fizemos uma Português e tradução, inglês. né? Português e inglês, né? O portal está em inglês e português? Também, e em língua espanhola. Olha aí, interessante, hein? Você é estudante, você é pesquisador, jornalista, todos interessados em conhecer a história da cidade. Parabéns, hein? Em português, inglês e espanhol. Espanhol. Gostei, eu vou acessar em inglês. Tá. Agora, Virgílio, tem esse daqui, tem o Era Virtual. Nós temos também uma exposição de banners que foi feito ele ficou no hospital, ficou lá no Terminal Pimenta, São João, ficou na Rua Dom Pedro II. Isso também vai estar disponibilizado, né, por meio da ONG Água Azul, para levar às escolas, onde tiver um evento que as pessoas queiram receber a informação de Guarulhos, isso também vai estar disponibilizado, né? Nós fizemos cursos da história de Guarulhos com uma frequência incrível. Ah, é? Adesão, Online. uma boa adesão? Nossa, o último teve 50 pessoas que participou durante 4 dias, intensamente, e depois a gente leva as pessoas que fizeram os cursos, né, para conhecer os locais onde a gente enfatizou com mais... E pessoas de todos os veemência, né? segmentos, assim, profissões, nível... Olha, predominantemente professores, mas assim, muita gente ligada ao turismo, muita gente ligada à questão cultural da cidade de Guarulhos, né? Nós ficamos surpresos, eu não acreditava muito nessa ferramenta, né, de poder estar dialogando ali com as pessoas, mas foi incrível. O curso é ministrado pelo biólogo Erickson Silva, ele faz a parte natural, e aí eu faço a parte de história, né? Então a gente trabalha com esse conceito de história, geografia, cultura e meio ambiente, né? E a gente trabalha no curso, por exemplo, a Mata Atlântica e os indígenas coletores. Depois a questão da formação do ouro e toda a parte da chegada dos colonizadores portugueses, a escravização dos indígenas, dos negros africanos. Depois, na planície, a gente trabalha a formação da planície, areia, argila, água e as olarias, que é onde... Tivemos muitas, né? Muitas. Nossa, Guarulhos foi um celeiro, né, de produção de tijolos. ETEC, em São Paulo, foi construído com... Não, ETEC não, a Pinacoteca.
o Museu do Ipiranga, né? E, enfim, todas as casas de Guarulhos com os tijolos daqui. Depois toda a parte industrial de Guarulhos e o aquífero Cumbica. E, por fim, a gente finaliza com esse momento que a cidade de Guarulhos vive, que é um momento que ela está numa transição de uma fase industrial para um período que é de logística, né? Onde tem o aeroporto como centro agregador do sistema econômico mais importante dos próximos 10 anos, né? Porque falta... Elton, nesse portal tem uma seção sobre esportes ou especificamente futebol da cidade? Tem o primeiro time de futebol. Tem o 1923. 23, que é o... Qual é? Aquele que tem na Ponte Grande, esporte... não tem aquele clube lá na Ponte Grande? É o União Tietê. União Tietê. Tietê foi o primeiro? Foi o primeiro? Foi o primeiro. Depois vem União Vila Augusta, Macedo. Sim. Aí esses 3 times eram chamados Trio de Ferro da cidade, né? Sim. União Vila Augusta, se eu não me engano, foi profissional. Chegou... Terceira divisão? Não, eu acho que eles disputavam aqueles campeonatos que tinha amadores de São Paulo, né? Sim. Agora, entre eles, o que tem a maior coleção de troféus é a União do Tietê, que é dirigido pelo Oswaldo Celeste, a família do Celeste, né? Sim. Tem, assim, inclusive no Google você acha muita coisa do União Tietê. Mas esses 3 clubes são os 3 que vão dar, assim, um destaque para o futebol guarulhense, né? Certo. Tem a história do atletismo, que é muito interessante também. Claro. Que é a presença de... A gente fala muito de João do Pulo, né? Conceição Jeremias. Tem um historiador de Guarulhos que está fazendo agora um trabalho também financiado pelo Funcultura, que é o Elmi Omar. Ele conseguiu um recurso, né, também do Funcultura, e essa lacuna também vai estar sendo fechada. Quer dizer, a questão do trabalho, do esporte, do atletismo, né? O primeiro atleta olímpico da cidade nos acompanha sempre, que é o Wilson Alves. O Wilson Alves Davi. Eu vi o Wilson participando numa live, né, com o Elmi, a memória dele, né, todo o trabalho que eles estão fazendo para registrar essa questão que é o atletismo na cidade de Guarulhos, né? Ok. Isso é muito importante. A gente tem que ir abrindo portas e fechando portas, né? Sim. Agora, Virgílio, uma coisa muito difícil que a gente quer aqui deixar claro para todo mundo, né? Que fazer pesquisa não é barato, né? Requer tempo, horas de trabalho. Sim. E, às vezes, tem um certo descaso, né? Porque se o poder público, que precisa dessas informações, não patrocina, não honra os seus compromissos, fica quase que inviável, né? Nós vamos ficar navegando com informações imprecisas, um acha uma coisa, outra outra, mas assim, a dificuldade que a gente tem para fazer esse trabalho é muito grande. Então, essa iniciativa que teve a prefeitura em captar o recurso da lei do governo federal e, por exemplo, favorecer essas pesquisas que estão sendo feitas, é muito importante para a história da cidade, né? Então, parabéns por esse trabalho heróico, né? Legal. E como eu estava comentando com o Oswaldo Tassi semana passada, que ele me ensinou que o rádio era um sacerdócio. Ser historiador também é um sacerdócio? De certa forma, sim, porque a gente abdica de muitas coisas, né, para poder fazer a compilação dessas informações e disponibilizar ela de uma forma mais transparente possível, né? Certo. E o que eu tenho para finalizar, quer dizer, o ano que vem vai ter, acho que, um investimento muito grande na aplicação da Base Comum Curricular Nacional. Então, todas as escolas terão 80% do tempo das escolas vão ser para a Base Comum Curricular Nacional e 20% para o currículo específico. Então, as escolas do Estado estão criando os itinerários formativos. Então, os alunos poderão optar por conhecer aspectos da cidade de Guarulhos, né? Sim. Pensando nisso, já estou até propondo um projeto para o PROAC, para o ano que vem, 2021, criando os itinerários formativos, intitulados de Guarulhos, Patrimônios Culturais, Materiais e Imateriais, né? Para a gente poder também avançar nessa identidade por fim mesmo. Se a história não é contada todo dia, ela morre.
É verdade. Uma criança, quando nasce, ela não nasce sabendo absolutamente nada da história da sua cidade, né? Então, a gente precisa contar a história todo dia e registrar, né? Preservar a memória, né, Elton? Opa! Com Agora, certeza. o mais importante, como eu faço para entrar nesse portal e conhecer toda essa história aí? É só você colocar no Google Era Virtual Museu Guarulhos e já aparece lá, Ah, tá. tá bom? Então, clica no Google, gente. Era Virtual Museu Guarulhos. Exatamente, você tem Ok. um resumo bacana da história. Certo. Ok, pode contar com a gente na divulgação e sempre que houver alguma informação nova sobre esse portal, pode mandar para a gente um zap, uma mensagem. Opa, tá? com certeza. E conto você sempre. tem feito outros trabalhos paralelos? Tenho feito com, por exemplo, meu amigo Valdir Carleto, que está ali, nós vamos lançar agora o 7 Lendas Urbanas de Guarulhos. Que é um 7 projeto. lendas urbanas? 7 lendas Eu urbanas. lembro que você trouxe um livro da última vez que eram aquelas histórias, né? Sim, as histórias fantásticas, né? Então, a gente trabalha agora com o Valdir esse livro, vai ser lançado também, foi um patrocínio também do Funcultura, Secretaria de Cultura. O Vitor, agora está lá o professor Jesus, né? O prefeito Guti, toda a equipe, né? Que abriu a possibilidade desses financiamentos. E nós vamos lançar agora no começo do mês de julho, e aí eu aproveito depois para trazer aqui um convite para todo mundo, né? Tá. Dos 7 lendas urbanas de Guarulhos. Muito bem. Estou curioso já, viu? Tá legal. E conte com o Radar sempre. Muito obrigado por atender o nosso convite. E o Radar está sempre de portas abertas à história da cidade. Opa, Né? com certeza, eu agradeço. Obrigado. Tá. Elton Soares, falamos sobre o Era Virtual Museu Guarulhos. Vai no Google aí que você vai conhecer melhor, tá?